No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: seguinte do quê? Os fariseus tinham ido lá conversar com Jesus, perguntar quem era ele, se era o Messias, se era o profeta, se era Elias. E ele disse não. Aí no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Aleluia! O título desta palavra é Jesus, o Cordeiro de Deus. Aleluia! Irmãos, nós vimos domingo próximo passado que o Evangelho de João é diferente de todos os outros evangelhos. Nesse texto que lemos, João nos mostra por inferência, presta atenção aqui. João nos mostra nesse texto que lemos, que você já conhece a história do batismo de Jesus. Ele não entra em detalhes como os outros evangelhos. Quem já leu sobre o batismo de Jesus nas águas? Levante sua mão. Simples como 2 e 2 são 5. João estava batizando no Jordão, e ele disse: olha, vai vir, eu não conheço. Interessante, deixa eu te falar uma coisa: João Batista era primo de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Por quê? Porque eles nasceram mais ou menos juntos, quase a mesma idade. Maria foi visitar Isabel, e João pulou na barriga, deu coice, piruleta, enrolou o cordão, desenrolou o cordão umbilical. Estava cheio do Espírito Santo. Aí, queridos, só que Jesus nasceu, por causa de Herodes, ele teve que vazar para o Egito. E morou lá até seus 12, 13 anos. E quando eles vieram, eles não vieram mais para a cidade deles. Ao invés de vir para Belém, ou aonde eles residiam, vieram para outra cidade, porque ainda estavam com medo do filho de Herodes, que também tinha o título de Herodes, filho do rei, que entrou no lugar dele. Herodes o grande, Herodes o tetrarca, e assim por todo Herodes. Família do mesmo saco, ou farinha, né? Do mesmo saco. Então Jesus, esse evangelho de João é totalmente diferente. E aqui João mostra o início e mostra o final do ministério de Jesus. Porque ele diz: olha, lá está o Cordeiro. Quando ele viu Jesus, ele apontou para Jesus e disse: lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que eu disse que viria depois de mim. Eu batizo com água, mas ele vai batizar vocês com água e com o Espírito Santo. Esse é presta atenção aqui, irmãos, que 99,9% dos pastores não falam. Esse é o alvo principal de Jesus: te batizar com água. O batismo com água é batismo para arrependimento de pecados. Mas o alvo básico e principal é te batizar com o Espírito Santo de Deus, te revestir de poder,
te encher de poder, te capacitar através do Espírito a aguentar o tranco, a enfrentar as vicissitudes da vida, os problemas, as angústias. Porque Jesus foi claro e objetivo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não escondeu isso para ninguém. Tem crente que lamúria, reclama. Agora não, você é nova criatura, foi batizado nas águas, nasceu de novo, é nova vida. Temos um inimigo em potencial. Na verdade, nós temos 3 inimigos para vencer: a nossa carne, que não converte nunca; nós temos o mundo, que Jesus venceu e nós podemos vencer; e nós temos o diabo, que usa o mundo e usa a carne para nos derrotar, ou tentar nos derrotar. Mas a palavra de Deus diz: se estamos em Cristo, somos nova criatura, e em Cristo somos mais, aleluia, glória a Deus. Então é isso, irmãos, é assim que funciona. E aqui no versículo que lemos, Jesus veio se aproximando do Jordão e João disse: olha, lá está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Primeiro João disse: olha, no princípio era a palavra era Deus e ela estava com Deus. Agora ele está dizendo: lá está o Cordeiro de Deus. Olha o final do ministério de Jesus. Irmãos, nesse evangelho, João mostra, aqui ele já está falando que tipo de morte que Jesus teria. Apesar de ser a palavra, apesar de ser Deus todo-poderoso, feito carne, nascido do homem ou da mulher, ele seria crucificado e morreria no meu e no seu lugar. Amém? Aqui nesse evangelho, a morte de Jesus, olha para mim, presta atenção. Aqui nesse evangelho, a morte do Cordeiro, a morte de Jesus, acontece na tarde em que o Cordeiro era morto no templo. Eles matavam o Cordeiro uma vez por ano, para expiar o pecado da nação. Eles levavam 2 bodes para o templo e levavam um cordeiro. Está lá em Levíticos, querido, é só dar uma vasculhada. É pequenininha, uns 30 capítulos só, você vai ler, vai descobrir. Eles pegavam 2 bodes, por isso, bode expiatório, para expiar pecados. O primeiro bode, o sacerdote, representando a nação de Israel, punha a mão sobre aquele bode, confessava os pecados da nação e levava para o deserto para morrer. O segundo bode transferia o pecado da nação e juntamente com o pecado dele, eles matavam aquele bode e queimavam no altar do holocausto. E tinha também um cordeiro sem mancha, sem defeito. Aí o sacerdote punha sua mão sobre a cabeça do cordeiro, simbolizando Jesus, o Cordeiro de Deus. Transferia toda a culpa da nação de Israel, inclusive a dele e da sua família. Era o inocente morrendo no lugar do pecador. Matava o cordeiro e colocava no altar e queimava. Então João Batista foi vendo Jesus e disse: lá está o Cordeiro de Deus. Esse mesmo cordeiro que foi morto na primeira Páscoa, lá no Egito, quando Deus tomou a decisão de salvar os primogênitos do povo de Israel. Todos os primogênitos do Egito morreram, menos do povo de Israel, porque receberam instrução de pegar o cordeiro
Vestiram a roupa, apertaram os cintos, pronto para a saída, e seria coisa rápida. Naquela tarde matariam o cordeiro, naquela noite assariam o cordeiro, comeriam o cordeiro. Não podia sobrar nada. Se uma família que matou o cordeiro não deu conta de comê-lo, todos chamavam outra família, dividia, comia tudo. Não podia restar nada. Passar o sangue daquele cordeiro no umbral da sua casa, porque quando o anjo da morte viesse, ele não entraria na casa dos judeus, e foi o que fizeram. Já os egípcios não sabiam dessa manha. Morreu o primogênito de Faraó, morreu o primogênito das vacas, dos bois, né? Morreram tudo. Das ovelhas, dos camelos, todo primogênito, toda primeira cria, todo primeiro filho, morreram todos lá no Egito. O Egito simboliza o mundo, Faraó simboliza o diabo. Tanto é que ele resistiu até a última instância, para não deixar o povo de Israel sair. Mas Deus usou esta estratégia, era algo que já estava no coração de Deus desde a fundação do mundo. Um inocente morrendo no lugar do pecador. Aqui João Batista diz, olha, lá vem Jesus, o inocente, não conheceu o pecado, não de maneira nenhuma, não errou, não pecou, não se enganou em nada. Não saiu uma palavra frívola da sua boca, uma piadinha indecente, nada. Só fez, ele dizia, eu só faço aquilo que meu pai manda. Obediente, obediente até morte, morte de cruz. João disse, olha, lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro foi morto no Egito, era morto no templo todos os anos. E também quando uma pessoa individualmente, presta atenção, a salvação é individual. Eu posso orar por você, eu posso clamar como sacerdote de Deus, como pastor, eu posso clamar pela sua vida. Mas se você peca e não se arrepende, eu posso te ajudar em oração. Mas deixa eu te contar uma coisa. Como é que funcionava em Israel? Desde quando eles estavam nas tendas lá e depois tomaram posse da terra prometida, tomaram posse das casas, começaram a morar em casa. Se alguém pecava, adulterou, mentiu, prostituiu, e outros pecados mais, ele tinha que pegar um cordeiro, pegava um cordeiro sem defeito, não podia ser caolho, não podia ser troncho, não podia ser manco, cordeiro sem defeito, porque representava Jesus ali, era um animal inocente. Ele pegava aquele cabritinho, punha no seu pescoço e atravessava o arraial, quando estavam em tendas, quando estavam em casas, iam até o templo, se apresentavam para o sacerdote, descia o animal ali, punha a mão sobre o animal, transferia a sua culpa, confessava o seu pecado. Era o inocente que ia morrer no lugar do pecador. O animal que não falava, que não pecava, que não errava. E que nem reclamava. Não sei se você já viu algum cordeiro morrer, você mete a faca no coração dele, ao invés de berra, ele não berra. Quem berra é bode. Ovelha não berra, porque eu já vi ser sacrificada. Ele tranca a boca. A Bíblia diz que Jesus, como Isaías falando sobre isso, ele diz, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Não reclamou, não ficou nervosinho com Deus. Só lá no Getsemane que ele disse, Senhor, não tem um plano B aí não. Porque se tiver, o trem está feio. Ele estava suando sangue. Não tem um plano B? Deus falou, não, tem não. Você vai para a cruz. Ele falou, então seja feita a vontade do Senhor. Se é vontade de Deus, é vontade dele.
Amém? Muitas vezes reclamamos quando a coisa está feia, Senhor, não tem o plano B. Deus não tem plano B, não. Você tem que passar por algumas coisas para que você aprenda que a vontade de Deus, mesmo que seja com sofrimento, é boa, perfeita e agradável. Porque Deus tem um propósito maior com tudo o que acontece na minha vida e na sua vida. Tudo, Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes, queridos, não aceitamos a morte de um ente querido, reclamamos para Deus. Você está chamando Deus de quê? Ah, mas meu filho, Deus não podia levar meu filho. Minha mãe, Deus não podia levar minha mãe. Minha sogra era tão boazinha, Deus não podia levar minha sogra. Você está chamando Deus de idiota. Você está falando que Deus não sabe das coisas. E a Bíblia diz que Deus conhece todas as coisas, tem tudo planejado. Não escapa, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Nenhuma folha cai da árvore sem Deus ficar sabendo. Os profetas em Israel, quando morria sua esposa, seu filho, morria alguém da sua família, Deus falou: você não vai chorar. Engole o choro. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu recolhi ela, recolhi ele, por isso. Aliás, Deus não tem que dar satisfação para ninguém, irmãos. Amém? Então, lá está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmão, no Egito, Deus tirou um povo, o povo de Israel. Depois de matarem o cordeiro, assá-lo, comê-lo, aí eles saíram. Aqui, João Batista está dizendo que Deus, ele apontou para Jesus, lá está o Cordeiro de Deus que tira um povo do mundo. Presta atenção aqui, olha aqui para mim, crente. Existem muitos crentes mundanos, carnais, que não entendem das coisas espirituais. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes apenas frequentam a igreja, mas nunca converteram, nunca nasceram de novo. Porque sabemos, querido, que o Cordeiro de Deus, ele morreu no meu e no seu lugar para nos tirar do mundo, nos arrancar do mundo, para te dar a vitória sobre o mundo, sobre o pecado. Então Deus no Egito tirou o povo de Israel. Através de Jesus ele tira todo mundo, todos aqueles que crerem no nome de Jesus. Pois todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Agora, é interessante que João Batista mal olhou para Jesus, lá está. Como é que João sabia disso? Esse Joãozinho é esperto, hein? Bota esperto nisso. Ele mesmo responde aqui, ó. Aquele que me enviou para batizar com água me disse: quando você vir o Espírito Santo descer sobre ele, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então, irmãos, antes de Deus parar de falar com Israel, no período chamado interbíblico, essa folha em branca entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, Deus ficou 400 anos sem falar com o povo de Israel. Depois falou com Isabel e Zacarias, que eles teriam um filho, João Batista. Deu o nome. João duvidou, ficou sem voz um período bom. Não creu nele, ficou sem voz. João sabia, porque Deus tinha falado com ele.
Olha, aquele a quem você vê o Espírito Santo descer sobre ele e permanecer, do original seria descer sobre ele e permanecer. Porque até então, você vai ver no Velho Testamento, que o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, sobre os profetas, profetizava e vazava. Veio sobre os Sansão, Gedeão, instruiu para a guerra, pega 300, põe um foguinho dentro de um pote, quebra o pote e grita, por Deus e por Gedeão. Sabe, queridos? Aqui João sabia porque Deus tinha falado com ele. Você vai batizar com água, batismo para arrependimento. E aquele que o Espírito de Deus descer e repousar sobre ele, esse vai batizar com água e também com o Espírito Santo. Está aqui uma coisa que a gente quase não ouve mais falar na igreja: batismo com o Espírito Santo. A coisa mudou. A coisa mudou. Mas deixa eu te falar uma coisa, por que que mudou? Porque eu conheci o avivamento dos anos 70, 80, 90. Quando a gente pedia ao Senhor, o Senhor desce fogo nesse demônio. O fogo, vapo. Demônio, está queimando. Queima, assim, é fogo. A gente falava sobre batismo com o Espírito Santo. E Deus batizava. As pessoas eram revestidas de poder. Eu não quero nem perguntar aqui, irmãos, quem é batizado e quem não é. Porque é muito triste você ver aquele monte de igreja, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Você não sabe se eles se arrependeram dos seus pecados, se nasceram de novo. Batismo com o Espírito Santo, você fala isso, vocês começam a rir, não sabem nem o que é isso. Ah, é batizado quando batiza. Não. João falou, ó, ele batizará com água e com o Espírito Santo. É separado, é diferente. Então, queridos, isso aqui aponta, mais uma vez, para uma das coisas fundamentais que Jesus veio trazer de novidade. Deus se fez carne e veio para curar, para libertar e também para batizar com o Espírito Santo. Se você não é, peça ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero ver isso. Eu fui batizado, eu nem pedi, na verdade eu nem sabia. Deus tinha um propósito. Mas orei com centenas de pessoas, elas foram batizadas com o Espírito Santo, aleluia. Agora deixa eu te falar por que não acontece mais hoje em dia. Porque Jesus está lá em João 20, 21, salvo me engano. Evangelho de João 20, 21, quando Jesus soprou do seu Espírito sobre os discípulos. Mas antes de soprar, olha aqui para mim, presta atenção. Jesus falou assim, vós já estáis limpos, presta atenção. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus nos limpa. Tira a sujeira, a lama, o pecado, o engodo, a rebeldia. Mas João disse, olha, ele veio e vai batizar com água. A Bíblia disse bem, os evangelhos dizem bem que Jesus não batizava, quem batizava eram seus discípulos. Mas ele disse, depois de falar que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito, sabe o que aconteceu? Ele soprou sobre eles o seu Espírito. Mas depois, olha aqui para mim. Essa promessa se cumpriu de fato e de verdade depois que o Cordeiro morreu. Ressuscitou e ele disse, eu estou indo, mas eu vou enviar do meu Espírito sobre vocês. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos com poder. The power. Poder, repita comigo. Poder.
E isso aconteceu 40 dias depois, onde tinha 120 pessoas reunidas no cenáculo em Jerusalém. Quando o Espírito veio, como um vento impetuoso, começaram a falar em línguas estranhas, ou línguas conhecidas daquela época. Cerca de 17 dialetos foram ouvidos ali, porque tinha pessoas de todo mundo lá em Jerusalém que vieram adorar a Deus. E elas ouviram na sua própria palavra o evangelho de salvação de Deus. Esse é o alvo, esse é o objetivo de Jesus. Ele nos salva, nos batiza. Você é batizado com água e precisa ser batizado com o Espírito Santo, para depois testemunhar, porque ele disse, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejam batizados com o Espírito Santo, recebam poder e sereis as minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Aleluia! O Espírito Santo veio só depois, quando o templo estava limpo. Porque vocês se lembram da morte do Cordeiro? Quando Jesus foi crucificado, o que aconteceu? Houve um terremoto, mortos ressuscitaram, está lá em Mateus. O véu que separava o lugar santo dos santos foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós não precisamos mais de uma arca da aliança. Hoje você faz uma aliança com o Cordeiro de Deus. E você pode receber o poder de Deus sobre a sua vida. E você pode ter experiências tremendas com esse Deus poderoso. Apesar de toda a sua glória, Ele nos ama. Ele limpa o nosso coração. O templo foi limpado. Jesus foi lá e deu bicuda para todo lado. Virou mesa, soltou cordeiro, jogou moeda no chão. Disse, a casa do meu pai é casa de oração. Depois o véu foi rasgado, o templo foi limpo. O batismo com o Espírito Santo vem quando o templo do nosso coração está limpo. Confessamos os pecados, nos arrependemos dos nossos pecados todos os dias. Porque o Cordeiro está morrendo e ressuscitando todos os dias. Para Deus, queridos, que está na linha da eternidade, no tempo dele, o Kairos, Jesus foi morto antes da fundação do mundo. E está morrendo hoje por causa do meu e do seu pecado. E quando confessamos os nossos pecados, qual é o grande problema de hoje? O grande problema de hoje, queridos, é que aqui você recebe a bênção, a palavra de Deus. Não chega nem em casa, já liga o celular. Alguns nem desligam o celular aqui dentro da igreja. E já vai, sabe para quê? TikTok, toque-tique, e vai aquele monte de coisa. E tem mulher pelada, e tem homem pelado, e tem o que você quer, o que você não quer. Tem pregação de pastor. Tem pseudos pastores enchendo de mentira a orelha de um monte de gente. Você limpa o templo, entra aqui, confessa os seus pecados e de repente você está vendo pornografia. A sujeira do mundo vem toda ela para os seus olhos. E junto com ela vem demônios. Vem coisas malignas. Porque o diabo não dorme. Sabe, queridos? João 20, 21, na noite da primeira Páscoa, Jesus soprou do seu Espírito sobre os discípulos. Então João Batista, com essa declaração, lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo que Jesus era o Filho de Deus. E o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu só faço aquilo que o Pai manda, mas tem um pequeno detalhe. Ele era Deus, mas ele é distinto do Pai. Ele é Filho. Tem filho, Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus.
Ele veio fazer a sua obra, cumprir o seu propósito. Ele é a palavra que sempre esteve com Deus. Ele é o Messias, o libertador de Israel. Ele é Jesus de Nazaré, o libertador, o Cordeiro de Deus, que liberta todo mundo dos seus pecados. Para você que já o recebeu, já se batizou nas águas, mas quer ser um crente espiritual, peça ao Senhor para te batizar com o Espírito Santo. Porque o diabo usa o mundo, as coisas do mundo, usa a carne, os desejos carnais, para nos derrotar. E você só vai vencer o mundo como Jesus venceu, quando você pedir ao Senhor para te revestir com poder todos os dias da sua vida. Irmãos, como esta obra, desde quando Deus me convocou para ela, logo no começo da obra, enfrentei tantos embates, que eu não posso nem contar para os irmãos. Tem alguns, como diz os antigos, vai ignorar. Tentações, enfermidades, problemas, morte, e assim por diante. Deus teve que me revestir de poder 3 vezes. Como dizia minha mãe, o mirim é osso duro de roer. O diabo descobriu isso. Mas se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor me revestir de poder, e quando eu falo revestir, é revestir mesmo, irmãos, é derramar poder. E no outro dia, você era outra pessoa. Aquele cansaço, aquele peso, aquela angústia que estava tentando me dominar, depois do revestimento de poder, passava. E se não é o Senhor, dia a dia, me dando graça, me revestindo de poder, irmãos, eu tenho 66. Tenho 66 anos. O velho não aguenta. Capota. É assim que funciona, queridos. Deixa eu ver nosso horário. Ainda tem alguns minutinhos. Logo depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo, diz os outros evangelhos, que o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. João viu e disse: está lá o Cordeiro de Deus. Aí quando João disse: lá está o Cordeiro de Deus, lá está aquele, preste atenção, lá está aquele que vai batizar com água e com poder e com Espírito. Tem algumas traduções, por inferência, diz batizado com Espírito Santo e com fogo. Alguns discípulos de João, o próprio João que escreveu o Evangelho, e André, começaram a seguir Jesus. E a primeira coisa, eles chegaram em Jesus e falaram: Senhor, Rabi, mestre, onde é que o senhor está morando? Ele falou: vem e veja. Eles foram, passaram a noite ali com Jesus, trocando umas ideias massa. No outro dia, esse mesmo discípulo correu e chamou Simão Pedro, seu irmão. Ele disse: achamos Yeshua HaMashiach, achamos o Messias, o enviado de Deus. Ele é o enviado de Deus. Ele batiza com água e batiza com poder, com o Espírito Santo. E eles nem tinham recebido
batismo com o Espírito Santo. Mas como ouviram de João e creram, irmãos, a nossa vida cristã tudo depende de fé. Crede no Senhor, presta atenção. Crede no Senhor e sereis salvos. Credes nos profetas do Senhor e prosperareis. Porque quantas e quantas vezes a gente já pregou a palavra de Deus e as pessoas não creram. Quantas e quantas vezes já leram o Evangelho de João, mas não creram. Leram por ler. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e guardar no nosso coração. Irmãos, quando eu li aquele texto que Jesus falou, olha, em meu nome, presta atenção, olha aqui para mim. Em meu nome, vocês farão coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Eu comecei a questionar a Deus. Aquilo ali entrou como revelação no meu coração. E eu comecei a orar para o Senhor. Eu comecei a falar com Deus, Senhor, me dá autoridade no Espírito e na palavra. Quando eu liberar uma palavra, eu quero ser como Samuel. A Bíblia diz que Samuel profetizou em Israel por 30, 40 anos, sei lá, tem que ver lá. Nenhuma palavra que ele profetizou caiu por terra. Apesar de que seus filhos só deram mancada, se desviaram, mas ele, quando Deus fala, olha, presta atenção. Quando eu estou orando, irmãos, quando eu estou intercedendo por algum irmão, por alguma irmã, por alguma causa na igreja, quando Deus me fala assim, nem se Daniel, nem se Moisés, ele é primeiro Moisés, nem se Moisés, Daniel ou Samuel me pedir isso, eu vou fazer, sabe o que eu faço? Cai fora. Porque eu sei que é causa perdida. Deus não vai fazer. Deus não vai curar. Deus não vai libertar. Porque eles são os maiores intercessores conhecidos na Bíblia. Daniel orou e Deus levou o povo que estava no cativeiro da Babilônia de volta. Moisés orava, falava com Deus e Deus mudava. Deus disse, olha Moisés, sai da frente que eu vou eliminar esse povo rebelde, maligno. Moisés falou, Senhor, só vai fazer isso? Não faz isso. O que as pessoas vão falar? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matar eles aqui? Falou, tá bom então, só tem um detalhe. Não vou matar eles aqui, mas em 40 anos eu vou matando de um por um. Aquela geração, nenhum deles, exceto Josué e Caleb, entrou na terra prometida. E olha que Moisés, quando Miriam se rebelou contra Moisés, Arão e Miriam se rebelaram contra Moisés, Miriam ficou leprosa. Deus falou, Senhor, não faz. Moisés falou, Senhor, não faz isso. Cura a minha irmã. O que Deus fez? Curou Miriam. Deus ficou tão indignado com eles que ela ficou leprosa. Miriam era cantora, compositora. Quando saíram do Egito, atravessaram o mar, ela pegou um pandeiro, ela e as mulheres, e cantaram uma música. Ela compôs uma música para aquela ocasião. O Senhor nos libertou. Aí a mulherzada foi juntando e vá. O Lucas acha bom, né? Sem inveja, não sabe dançar igual eu. Muda esse coração, irmão. Então aqueles discípulos falaram, Senhor, onde o Senhor está morando? Ele foi lá. Ficaram com ele
Aí eles foram lá e buscaram Pedro. Pedro, achamos o Messias, o enviado de Deus, o Cristo, o ungido do Senhor. E Pedro creu neles. De cara Jesus falou: olha, a partir de agora, você vai chamar Cefas. A partir de agora, Cefas no hebraico aramaico. Você é Simão, seu nome é Simão? Sim. Só que a partir de agora, o seu nome será Cefas, ou Petros no grego, que significa Pedro. Pedro é pedra no grego. E sobre você eu vou edificar a minha igreja. Você vai estar no nascedouro da igreja. Apesar de Pedro negar a Jesus, fazer tudo, Jesus foi atrás, falou: não, eu profetizei e vai acontecer. Então, queridos, quando nascemos de novo, nos convertemos e nos batizamos, e por que a gente tem que batizar? Quem crer, presta atenção, quem crer que Jesus morreu na cruz no meu e no seu lugar e for batizado, será salvo. O batismo nas águas é uma confirmação de que eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador, miserável, eu erro, eu peco. Aí eu mergulho nas águas, ali nas águas eu estou morrendo para o mundo e nascendo para Deus, aleluia. Esse é o significado do batismo nas águas. Por isso que eu tenho que batizar. Por isso que eu me batizei. Eu me converti com 7 anos, me batizei aos 16. Não batizei antes, porque na igreja que eu frequentava, criança não pode batizar. Moça, eu não era criança, eu era um garoto esperto. Mas tudo bem, passou. Com 16 anos eu estava em Goiânia e fui batizado. Sabe, queridos, qual é o alvo de Jesus? Primeiro, nos salvar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo, nos revestir com o poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando você recebe o poder de Deus sobre a sua vida, não tem nada que se compara a isso. Eu estou lembrando do irmão aqui. Ele se converteu, ganhei ele para Jesus. Cara da minha altura mais ou menos. O braço dele era da grossura da minha perna. Bombado. Pensa num caboclo que foi ignorante. Brigão. Terrível. Família toda católica espírita. Pensa. Ele tinha quebrado a coluna de um PM ali na cidade de Jardim. PM invocou com ele no meio da rua. Ele levantou o PM e fez tom! Quebrou a coluna, largou lá e sumiu. Ficou uns 15 anos no Pará, correndo a polícia, rodeando a casa dele dia e noite. Quando ele se converteu, se arrependeu amargamente, chorou igual criança, de toda a atrocidade que ele havia cometido. Já devia ter seus 38, quase 40 anos. Eu disse: meu irmão, você precisa ser revestido com o Espírito Santo. Não, então eu quero. Eu quero. Falei: rapaz, vou te contar a minha experiência, é fantástica. Quando foi no próximo domingo, ele chega: pastor do céu, mas meu Deus, ele queria explicar. E o que aconteceu, meu? Eu fui batizado com o Espírito Santo. Aonde? Eu tenho uma parente, uma prima, que era crente, me chamou para ir lá em Goianira, levar ela lá. E lá nós passamos, não sei o que eles foram fazer lá, não lembro mais. Passamos na casa de uma outra crente. E conversa dali da lá: vamos orar aqui? Você é crente também? Sou lá da igreja do Rosemi. Sou lá da igreja do Rosemi. Empolgado, né, novo convertido. Ela falou: então ajoelhe aí, eu quero orar com você.
Ele disse que quando essa mulher começou a orar e falar em línguas, ele ficou meio assustado, olhou para lá, para cá, não viu nada, mas quando ela falou, receba o poder de Deus, rapaz, esse trem desceu na minha cabeça, uma coisa mentolada, e foi refrescando, até meu pé estava fresquinho assim, e comecei a chorar e falar em línguas, eu fiquei quase uma hora deitado lá no chão, não dava conta de levantar. Tinha passado lá para ser 5 minutos, eu fiquei 1 hora e quase 2 lá. Achei engraçado. Desceu uma coisa mentolada na minha cabeça e o trem foi descendo, refrescante. Falei, irmão, é daí para mais. Você ainda não viu nada. Você ainda vai ver os anjos, como Jesus falou aqui para Natanael. Você ainda vai ver os anjos subindo e descendo. Ainda. Hoje ele mora lá no João Brás. Aliás, eu nem sei se está vivo, porque ele mudou para lá e foi frequentar outra igreja lá perto. E assim por diante. Então, queridos, o objetivo de Jesus é nos salvar e nos revestir de poder. Amém? Aleluia. Põe a sua mão direita na altura do seu coração, eu quero orar por você.